Blank Entrevista no ar e hoje a gente recebe o Dr. Ricardo, urologista, para falar sobre urolift. Doutor, em primeiro lugar, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu já começo te perguntando, né, afinal de contas, o que é o urolift, para quem não conhece ainda. Olá, Jéssica. Olá a todos. Obrigado, Hospital Blank, pela oportunidade. O urolift é uma técnica minimamente invasiva para o tratamento da hiperplasia prostática benigna, ou seja, para a próstata aumentada, que causa uma dificuldade no esvaziamento da bexiga dos homens. E o propósito dessa técnica minimamente invasiva é trazer um alívio imediato, com uma recuperação rápida e a deshospitalização do paciente, ou seja, o paciente não precisa ficar internado, o paciente não precisa usar sonda, o paciente não tem sangramento na bexiga que necessita de irrigação vesical. Então é uma cirurgia que traz um alívio rápido, sem necessidade dele ficar internado e um retorno às suas atividades diárias muito breve. Então, de 3 a 5 dias o paciente já está com a vida normal. Doutor, e como identificar, através dos sintomas, que é o caso de realizar esse procedimento? Essa pergunta é muito importante porque o mais importante para você definir a técnica que você vai utilizar para o tratamento de uma doença que tem várias alternativas é o alinhamento de expectativa com o paciente. Então você tem que identificar se aquele paciente se encaixa naquele tratamento, se ele quer receber aquele tratamento e entender quais os resultados que ele vai ter. Não é uma técnica que vai fazer uma super desobstrução da bexiga, mas é uma técnica que pode tirar ele dos medicamentos e deixar ele por vários anos sem necessidade de outro tratamento. Então ele vai ter um retorno às suas atividades mais rápido, ele vai ter poucas complicações pós-operatórias, pouco índice de eventos adversos por conta dessa técnica e ele vai ter uma desobstrução parcial da sua parte urinária. Então ele vai se aliviar, vai durar por alguns anos, mas ele tem que entender o que significa essa técnica. Se estando alinhado, esse paciente se encaixa para fazer essa técnica. Perfeito. Doutor, e o procedimento dura em média quanto tempo? O procedimento é relativamente rápido, A gente tem feito em torno de 8 a 10 minutos, alguns colegas que estão iniciando ainda fazem 15, 20 minutos, mas não passam mais de meia hora num caso mais complexo que você tenha que fazer. Geralmente a gente faz uma sedação, então o paciente não precisa ser entubado, ele não precisa receber uma anestesia geral, ele recebe uma sedação, a gente faz uma anestesia local e a gente entra com esse dispositivo aqui, Jéssica, que é um dispositivo que entra por dentro de uma câmera do canal urinário, é um grampeador, onde você vai clicar e vai grampear e vai soltar esse grampo aqui. Esse grampo aqui vai se prender na parte de fora da próstata e na parte de dentro da próstata. Ele vai espremer os lóbulos prostáticos contra eles próprios, abrindo o canal, e vai deixar esse canal aberto. E esse fato de espremer esses lóbulos prostáticos faz que ao longo do tempo falte irrigação sanguínea por dentro desse lóbulo porque ele está espremido, está tudo preso, o sangue não circula. E esse tecido começa a atrofiar um pouco também. Então isso perpetua esse resultado, tem uma durabilidade de vários anos no resultado dessa técnica. Perfeito. E depois, doutor, do procedimento, quanto tempo para retornar às atividades, como é que funciona? Assim que termina o procedimento, o paciente fica ainda durante 3 horas mais ou menos no hospital, em observação, até ele recuperar toda a sua consciência após a sedação e ter a sua primeira micção espontânea, ou seja, conseguir fazer o xixi. Daí ele vai para casa e depois de 2, 3 dias ele está com a vida normal. Ele pode até trabalhar no dia seguinte, dependendo da atividade laboral dele, se não for alguma coisa que exige esforço físico, mas em 3 dias ele já pode fazer qualquer tipo de atividade sem restrição alguma. Doutor, é muito importante salientar, para os homens sempre visitarem regularmente o urologista, Isso é muito importante porque os homens têm uma característica de guardar para si os problemas que vão acontecendo e como essas doenças geralmente são insidiosas, ou seja, elas acontecem lentamente, você vai se adaptando, você vai se acostumando com um padrão que vai sendo alterado. Ao longo do tempo você não percebe que está se deteriorando, Esse padrão vai piorando e você está sempre se acomodando e você não percebe ao longo do tempo que você está estragando a sua bexiga com o tempo. Então, assim, é importante um acompanhamento rotineiro com o urologista, não só para as doenças prostáticas, mas para toda a saúde integral do homem. Doutor, e para finalizar, o que achou da nossa estrutura aqui do Blank de São Paulo? Olha, eu fiquei muito impressionado. É uma estrutura de excelência, que consegue cumprir o seu propósito, de um hospital de alto nível, com um fluxo rápido dos pacientes, então você consegue fazer
essa característica que hoje está muito em pauta, que é a deshospitalização, né? Não deixar o paciente internado, a gente consegue fazer cirurgias, dar alta precoce para os pacientes, com uma estrutura de excelência e um suporte humano também muito bom. Eu fiquei realmente impressionado, vocês estão de parabéns. Que bom, doutor. Muito obrigada pela participação. E se você gostou, deixe seu like e também seu comentário aqui embaixo do vídeo. Obrigado, pessoal.